Fala, meus traders, como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu vim trazer aqui, né? Eu vi essa notícia, né? Fui atrás de ler e tudo, entender realmente. E claro, a gente dá uma discussão aqui pra gente, digamos, ou se preparar para o que está acontecendo, né? Ou ser exatamente só apenas um burburinho, né? Digamos assim, claro que cada coisa que acontece vai mexer com a mente da gente e vai fazer a gente pensar. Claro que a gente pode pensar coisas que tem a ver e coisas que não tem nada a ver, não é isso? Então, gente, eu vim trazer isso aqui para vocês, né? Essa informação aqui do Banco Central, né? Que informação é essa? Banco Central compra 41,8 toneladas de ouro para reforçar as reservas. Só que o que acontece? A gente tem que lembrar que cada frase, ela pode ser sugestão de, por exemplo, sugestão de opiniões, né, e fazer com que a gente pense em qualquer coisa. Mas quando a gente fala ouro para reforçar reservas, né, a gente relata a duas possibilidades. Uma, né, claro, lembrando que é minha opinião, a gente poderia reforçar a uma provável algo que venha a acontecer agora no futuro ou próximo, certo? Ou dois, se realmente o governo só está aumentando as suas reservas normais. Então, que o movimento normal, nada demais, digamos assim, né? Ou seja, então a gente pode trabalhar com essas duas hipóteses. Uma, ou algo tende a acontecer por agora ou no futuro, né? Ou exatamente nada, exatamente eles só estão querendo aumentar isso aí. Mas aí a gente tem que adentrar, conforme a gente vai adentrando mais e mais, a gente vai começando a analisar um pouco mais. Volume saltou 52,7%, né, em junho, e a maior compra em um mês desde pelo menos dezembro de 2020. Opa, mais uma linha, mais uma frase, a gente já começa a tirar mais conclusões. Maior compra em um mês, ou seja, em um mês o governo fez a maior compra do que desde dezembro de 2020, ou seja, praticamente quase 20 anos, não é isso? Ou seja, 21 anos, digamos assim, né? Que o governo vai pensar em comprar ouro de novo, né? Aí a gente começa a querer raciocinar e a gente tentar tirar as nossas conclusões. Mais uma vez, faz a gente pensar em realmente algo tá acontecendo ou realmente nada, entendeu? E aí vamos descendo, a gente tem mais uma frase que a gente começa a ver mais informações. Após anos sem alterar de forma substancial a quantidade de ouro nas reservas internacionais, o Banco Central, comandado por Roberto Campos Neto, comprou 41,8 toneladas do metal, né, em junho agora. Com isso, o volume de ouro que faz parte das reservas saltou de 52,7, como você já sabe, em apenas um mês, para 121 toneladas, equivalente a 6,873 bilhões de dólares. O valor da operação de junho não foi divulgado. Claro que eles não vão divulgar, né? Porque então o pessoal vai cair, né, matando. Mas aí, aqui mais uma vez, gente, o governo tá aumentando ouro, aí do nada para quase 20 anos e depois volta de novo. Sendo que se a gente for tratar uma coisa e voltar, digamos assim, lá para a história, passada e tudo mais, a gente tem que praticamente, por exemplo, a história ela começou exatamente na troca, né? Ou seja, o pessoal trocava, né, o que queria por algo que queria, que é o famoso escambo, né? E aí depois foi exatamente para as moedas de metais, que é exatamente o ouro. Então o que acontece? O ouro desde lá de trás, agora a gente está na era digital, né? Claro que isso aqui tem um pouco de coisas que antecedem isso aqui, tem. Mas hoje a gente se encontra na área digital. Então, para vocês verem, vamos analisar. Para que o governo está comprando realmente ouro, sendo que a gente está numa era digital, né? Aí, claro que aqui tem a época do papel moeda, o dólar e tudo mais, né? Mas aí a gente tem que lembrar uma coisa. Quando a gente fala em ouro, né? Vamos falar em ouro aqui, a gente fala de uma quantidade limitada, certo? Mas como assim limitada? Não tem um valor fixo, né? Ou seja, não tem um valor fixo,
Mas é limitada por quê? Porque são minerais, né? Então minerais são... existem milhares de minerais? Existem, mas é muito difícil exatamente como é que eu posso dizer? Essas extrações e tudo mais. Então acaba sendo muito limitado. Cada vez mais vai se tornando mais difícil. Porque tem regiões que... Tem regiões, como é que eu posso falar? Regiões muito ricas lá na Amazônia, por exemplo, mas o pessoal não vai destruir a Amazônia para exatamente procurar ouro. Entendeu? Claro que tem uns que fazem isso errado, fazem, mas isso não é o certo, beleza? Então a gente tem o ouro, que é exatamente limitado, e a gente tem o dólar, né? Ou seja, o dólar. E a gente está vivendo praticamente uma loucura, né? Mas aí por que realmente a gente está vivendo uma loucura? Como vocês sabem, que vocês estão acompanhando, cada vez mais está se imprimindo, né, dólar, né, ou seja, dólar. E isso o que vai causar? Eu vou abrir aqui o PyT, aqui para explicar melhor. E o que isso vai causar? Quando a gente fala exatamente criação de dólar, ou seja, quanto mais dólar, né, exatamente menor o valor, né, de mercado, lei da oferta e da procura, e maior a quantidade, né? Isso aqui a gente já sabe, lei da oferta e da procura. Já quando a gente fala do ouro, o que vai acontecer? Não tem como imprimir, digamos, em ouro nem nada. Então a quantidade acaba sendo limitada a cada dia mais. Então a quantidade ela acaba sendo limitada a cada dia mais. Claro que o ouro tem uma quantidade limitada, a gente não sabe quanto e tudo em valor, sabe? Mas a gente sabe que essa quantidade vai decaindo ao longo do tempo. Então, se a gente tem isso aqui, o que tem de acontecer? O aumento do ouro, né? Ou seja, o aumento do valor, né? E a baixa na quantidade, entendeu? Então, eu presumo que o quê? Que exatamente está acontecendo isso que a gente está vendo, né? A lei da oferta e da procura. E aí, quando a gente fala em dólar e ouro, a gente lembra também mais uma coisa, né? Quanto mais, aí eu posso botar aqui o ouro aqui, e eu posso botar o dólar aqui. O que acontece aqui? Quanto menos ouro, certo? Como a gente está vendo, mais ouro. E aqui, quando a gente fala em mais dólar, desculpa, mais dólar, não é ouro, mais dólar, o que vai acontecer? Vai acontecer a inflação, certo? O que é exatamente isso? É exatamente o quê? Como vai ter muito, né? Como vai ter muito, para controlar essa desvalorização absurda, existe a inflação. Só que a inflação não é só exatamente isso. A inflação implica no preço, né? Ou seja, no preço assim das coisas, né? Das coisas que você compra no supermercado e tudo. Então, querendo ou não, o dólar, vocês não concordam comigo que o dólar, na realidade, ele está sendo ruim, porque está tendo inflação, está aumentando o preço das coisas. E quando a gente fala em ouro, a gente não tem inflação, a gente não tem preço das coisas, por exemplo, dos produtos e tudo mais aumentando. Aí a gente pode entrar numa probabilidade. Será que isso está acontecendo exatamente porque o dólar, ele vai realmente morrer? Vai literalmente morrer? Ou será que, por exemplo, as moedas estatais, claro que isso a gente trabalha com probabilidades, mas será que as moedas estatais, né, ou seja, estatais, elas vão ser lastreadas em ouro? Ou seja, real em ouro, dólar em ouro, né, e tudo mais. Porque aí vai começar a diminuir, né, digamos, a paixão, o mandante ali, digamos assim, que é o dólar, né? E aí, o que eu quero falar? Eu quero falar que fazendo isso, aí o que significa na realidade lastro? Lastro significa para cada uma moeda, por exemplo, para cada $1, um exemplo, que eu tenho que ter na reserva exatamente um ouro. Aí no caso depende da medida, se é 1 quilo, se é exatamente, depende, mas é exatamente para vocês entenderem. Então eu tenho que ter a cada $1 um ouro. Então, no caso do real, a cada R$1 eu tenho que ter exatamente ouro. Um ouro, né? Ou seja, 1 quilo, ou dependendo da unidade de acordo com a análise. Então, para vocês verem, a gente trabalhou realmente essas probabilidades que tem de acontecer. Mas será que realmente as moedas estatais, as moedas mundiais, na realidade, né? Nem estatais, né? Porque não é de estado. Mas, assim, as moedas de cada país, né? Exatamente, elas vão ser lastreadas em ouro?
Ou será que vem uma crise muito grande por aí, né? E para se resguardar, sem dúvida, o ouro vai ser a melhor coisa. Porque como ele tem menos quantidade no mercado, a valorização vai ser cada vez maior, né? Então eu vou deixar isso para vocês, né? Tire a conclusão de vocês. O meu papel que eu queria aqui é vir trazer essa informação aqui para vocês, né? Para vocês aí estarem atentos. Essa explicação magnífica aqui que eu tentei dar de uma forma mais simplificada possível, de inflação e tudo mais. Claro que fugiu, na verdade foge um pouquinho das criptomoedas, mas isso aqui, querendo ou não, é dentro das criptomoedas, porque vai sofrer. Né? Tem o SP500 que também é interligado, digamos assim, às criptos um pouco, querendo ou não. Então são várias variáveis, pessoal, que definem exatamente o andamento do mercado. Não é só exatamente uma pessoa comprando, não é só uma pessoa vendendo. Então vocês começam a ver o tanto de coisa que vem por trás das criptomoedas, né? Mas a questão das criptomoedas é bom por quê? Porque a gente vai se livrar exatamente de inflação. Por quê? As criptomoedas, elas não têm inflação. Por que não tem inflação? Porque é cada vez menor quantidade. Lei da oferta e da procura. Quando a gente tem menos moedas, então a gente vai ter uma maior valorização. Já o dólar, cada vez mais, uma desvalorização. Aí entra a inflação. Vocês entenderam por que hoje em dia a criptomoeda está ganhando muito espaço? Mas não é só a gente agir com é a criptomoeda e tudo, a gente tem que olhar todo, a gente tem que fazer uma análise no geral para a gente entender realmente o que está acontecendo, né, no mundo, o que está acontecendo para a gente estar se preparando e a gente, claro, a gente está preparado para o que der e vinha, beleza? Deixe aqui nos comentários de vocês a sugestão do que vocês acharam disso aqui, né, que eu vim aqui trazer essa informação para vocês. Deixe a sugestão também dos próximos vídeos que vocês querem que eu retrate. E só lembrando, a partir da próxima semana eu vou começar a série, né, que vocês me pediram muito aqui nos comentários, então por isso que eu falo, deixe aqui nos comentários a série que é exatamente falando sobre games de blockchain, né? Vocês me pediram, eu vou trazer 5 ou eu vou trazer 6, vou dar como um bônus, digamos assim, né? Uma moeda. E aí vocês vão assistir, tirar a conclusão de vocês, né? Claro, se posicionar, estudar para exatamente definir se entra ou não dentro daquelas operações, beleza? Então eu vou trazer isso aqui que vocês me pediram, ok? Então eu vou finalizando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. E aí fica aí essa notícia aí pra gente trabalhar e a gente pensar. Realmente vem uma crise? Realmente o governo tá se capitalizando para exatamente ele lastrear o real, no caso da gente, em ouro? A gente não sabe. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos.